Precisa de uma resposta de Deus? Então, você precisa estar conectado ao que a Bíblia diz. Ouça agora uma mensagem com o pastor Luciano Archila. Se você pode, me acompanha aí, por gentileza, aqui na pregação da Palavra de Deus, em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo de número 13. Gálatas 5, versículo de número 13. Está acompanhando aí? Se você pode, vai ser uma bênção. Bora lá. Então vamos lá. Diz assim o versículo de número 13. Vai mandando mensagem aqui, faça como está fazendo nesse exato momento a irmã Luciana. Obrigado pelo carinho da sua audiência mais uma vez. Falando aqui do interior de São Paulo, né? Deus abençoe, viu? Obrigado, irmã Luciana. Por que vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Eu estava lendo a Bíblia Sagrada agora há pouco e eu estava pensando exatamente a respeito disso, né? Tratamento que devemos ter uns com os outros, como que a gente deve usar essa liberdade que Cristo nos deu. Nós somos chamados à liberdade, né? O que o versículo de número 13 diz. E o que isso quer dizer? Que hoje, libertos pela palavra, pertos de Deus, nós temos liberdade para fazer o que a gente bem entender. Graças a Deus que essa liberdade hoje é inteligente, né? A liberdade que me dá exatamente liberdade para o que eu queira fazer na minha vida, mas eu não faço tudo. Sabe por quê? Porque a minha liberdade é inteligente e a minha liberdade é assistida por Deus. Tudo que eu faço aqui nesse mundo, Deus dos altos céus, Ele está vendo. E um dia Ele vai me cobrar das coisas que eu faço aqui com a liberdade que Ele me deu. Liberdade no sentido de não somos mais escravos, agora nós temos decisões inteligentes para tomar e sempre a tomamos, ou deveria ser dessa maneira, sempre olhando para a palavra de Deus. Só que tal liberdade, ela precisa ser limitada pelo amor. A liberdade que eu tenho não deve agredir as pessoas. Embora eu possa fazer o que eu quero fazer, o que eu queira fazer, quando eu agrido o meu irmão com a minha liberdade, eu estou pecando, fazendo uso ruim dessa liberdade que Cristo concedeu para mim lá na cruz do Calvário. Então a grande preocupação aqui do apóstolo Paulo é que a gente não use a nossa liberdade para dar ocasião à carne. Está falando de arrogância no tratamento que a gente tem com as outras pessoas, o tratamento que nós temos que ter, especialmente com os filhos de Deus, com todo mundo, mas especialmente com os filhos de Deus, é uma liberdade amorosa, uma liberdade que não impõe ao outro sofrimento. Isso, eu sou livre para amar as pessoas e fazer com que essa convivência que nós temos uns com os outros seja a melhor possível. O fato é que quando existe arrogância no tratamento com o próximo, essa tal liberdade, ela está me fazendo incorrer
no uso das atribuições da minha carne, as obras da carne, né? E uma das obras da carne é a arrogância. A gente acha que pode mais do que pode. A liberdade, quando não controlada, ela pode realmente nos fazer degringolar essa ladeira tão perigosa de achar que a gente pode tudo, quando na verdade a gente pode muito menos do que acha que pode. Então, isso aqui está falando muito dessa questão do relacionamento, do tato que nós temos que ter com as outras pessoas. Até porque se essa liberdade que nós temos, inclusive para escolher que tipo de convivência que a gente vai ter com o outro, se a gente não usar isso da melhor maneira possível, o grande sofrimento vai chegar na nossa vida. A gente vai perder boas amizades, maridos terão suas próprias esposas como inimigas dentro de casa e vice-versa. De uma maneira geral, na nossa relação, nós precisamos tratar as pessoas bem, porque senão essa tal liberdade que nós temos, ela vai ser perniciosa na nossa vida. E por quê? Porque a liberdade é ruim? Não, porque nós não estamos sabendo usar essa liberdade. Um dos maiores medos que eu tenho é o de ferir as pessoas com as palavras. Veja que a liberdade que eu tenho, inclusive como pastor na igreja que eu pastoreio, ela é imensa, mas eu tenho que tomar um cuidado com a liberdade que eu tenho, porque o meu principal medo, um dos medos principais que eu carrego, e talvez até substitua a palavra medo por temor, é em machucar as pessoas com palavras. Veja que a liberdade que eu tenho está acrescida inclusive de um poder. O poder que eu tenho de ser o pastor da igreja. Mas eu penso que, como líder, eu preciso vigiar na minha liberdade e preciso ter um entendimento que um poder que se serve ao invés de servir é um poder que não serve. A liberdade que eu tenho, acrescida do poder que Deus me deu, dentro das atribuições que eu tenho como pastor de igreja, é para abençoar as pessoas. Não é para magoá-las, machucá-las, não é para deixar de dizer a verdade. Mas até a verdade, quando precisa ser dita dentro dessa liberdade, precisa ser dita com muito amor. Então, essa liberdade que nós temos em Deus, essa nova vida que nós gozamos, né, através da cruz, ela não deve ser uma liberdade que nos faça sugerir que nós somos melhores ou maiores do que alguém. E não importa quanto dinheiro nós tenhamos no bolso, não importa quão importante seja o nosso sobrenome, o quão importante ou relevante seja a nossa capacidade de argumentação, até porque a Bíblia Sagrada, ela está dizendo aqui no versículo de número 14, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Você está vendo como faz todo sentido o que eu estou dizendo para você? A liberdade é a coisa mais gostosa, mas se você usar essa liberdade para amar o seu próximo como você ama a si mesmo, as tuas relações, elas ficarão melhores, o teu dia vai ser muito melhor. Essa pressão que te toma, que às vezes me toma, ela não vai fazer sentido na nossa vida, porque nós estamos usando essa liberdade da melhor maneira possível. É um texto bíblico que fala a respeito da educação, da capacidade não de se diminuir, mas da capacidade de ser humilde dentro de um relacionamento. E eu estou aqui ampliando para todo tipo de relacionamento, relacionamento de marido com mulher, de mulher com marido, de filho para com o pai, de filha para com a sua mãe, de filhos para com os seus pais. Na relação de amigo para com amigo, de empregado para patrão, de patrão para empregado, nada, absolutamente nada que eu tenha, que eu tenha um pouquinho a mais do que os outros pode me fazer melhor do que qualquer outra pessoa. E aqui tem um exercício bíblico, exatamente nesse texto, para nós entendermos
o valor disso que está sendo dito. Está no versículo de número 13, no finalzinho dele, né? Olha, pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Por causa do amor, atuem como se vocês fossem servos uns dos outros. Eu expliquei para você exatamente esse versículo. E por quê? Porque se a gente assim agir, a gente vai estar fazendo um exercício para que a soberba do poder da liberdade, não nos tome para nos fazer cair nesse pensamento tão terrível, horrível. E eu teria aqui dezenas de adjetivos ruins para colocar nisso. A gente não pode se sentir melhor do que ninguém. A gente, por causa do amor, nós precisamos atuar no nosso dia a dia como se fôssemos servos uns dos outros. O que o servo faz com aquele que tem domínio sobre ele? Não tem um respeito incrível? Agora, imagina se você adotasse esse respeito incrível que os servos, em tese, têm para com seus senhores dentro do seu relacionamento. Já pensou se o marido fosse como que um servo de sua esposa? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? As palavras duras, elas cairiam por terra. Se houvesse esse exercício, se eu como marido me levantasse e dissesse, espera, eu quero agir como se fosse hoje servo da minha esposa. Então, normalmente, como eu a critico, não vou criticar, porque servo não vai ficar criticando quem tem domínio sobre ele. A mesma coisa a mulher, peraí, hoje eu vou funcionar como se fosse uma serva do meu esposo, vou preparar um café para ele, preparar um almoço, quando ele chegar do trabalho vai ter a janta prontinha, a casa arrumada, bom, enfim, e vice-versa, né? Que às vezes tem homens que às vezes estão desempregados, as mulheres estão no mercado de trabalho, ou não, os dois estão trabalhando, então evidentemente que é razoável que se divida inclusive o trabalho, um sendo servo do outro. Olha só que legal, mas pastor, peraí, o homem não é a cabeça? Peraí, sim, mas nós estamos aqui fazendo um exercício de humildade para fazermos bom uso dessa tal liberdade que Cristo nos deu para melhorar cada dia mais as nossas relações tão importantes para que a nossa vida seja melhor. Não há ninguém que seja feliz, que trate os outros com arrogância, que tente se impor pelo dinheiro que tem, pelo sobrenome que leva. Não há ninguém que seja feliz pisando sobre a vida das outras pessoas, humilhando as outras pessoas. Não há nenhuma criatura que seja feliz. Olha ela de longe, ela pode parecer imponente, segura, mas na verdade é tudo ao contrário. Ela é uma criatura insegura e é através da palavra que ela tenta se impor, é através do poder que ela tem que ela tenta se impor, quando na verdade está sendo demonstrada a insegurança. E por quê? Porque está sendo quebrado um princípio bíblico. E quando um princípio bíblico é quebrado, nós temos, portanto, então, um problema. Agora, o versículo de número 15 vai definindo, aqui inclusive a ministração de hoje, que diz o seguinte, que dentro de uma relação ruim, ninguém ganha. Quando um, na verdade, está ganhando, todo mundo está perdendo. Seja no ambiente de trabalho, seja no casamento. Imagina o marido que consegue ganhar da esposa na argumentação, na palavra, no tom de voz. Imagina uma mulher que consegue ganhar do esposo com relação à capacidade dela que tem de se impor dentro de uma discussão. Quem que está ganhando aí, quando na verdade um está vencendo? Os dois estão perdendo, essa que é a grande realidade, porque um vai sair magoado. E gente magoada dentro de um casamento, dentro de um relacionamento, dentro de qualquer relação, faz com que, inclusive, a produção fique prejudicada. Se é numa empresa, a produção do trabalho, se é dentro de um casamento, a produção do carinho, do amor, da boa convivência, fica tudo prejudicado, de maneira que quando um está vencendo, na verdade está todo mundo perdendo. Então, por isso que o apóstolo Paulo fala dessa relação, olha, trabalhem como se vocês fossem servos e façam isso pelo amor. Tem gente que não vai fazer isso porque não tem amor, entendeu? Quando nós temos amor, nós nos rebaixamos no sentido não de nos diminuirmos, mas de nós sermos humildes.
e assim agradar em cheio o coração do nosso Deus? Por que as pessoas humildes, elas têm mais paz na vida delas? Porque Deus é o Deus dos humildes. Por que as pessoas soberbas, as pessoas que gritam demais, as pessoas que não tratam bem os seus irmãos, elas são mais tristes? Porque elas carregam terror dentro delas. O humilde consegue trazer a paz, a presença de Deus, mas a pessoa que age com esse terrorismo, ela não tem alegria dentro dela. E aí, o versículo de número 15, você está vendo que a Bíblia aqui é um manual, para você se dar bem na vida, entendeu? Para a sua empresa ser legal, para o seu casamento ser bacana, para a sua família ser o melhor ambiente do mundo, está tudo dentro da Bíblia Sagrada. Agora, quem é que quer seguir Bíblia Sagrada? Poucas pessoas. Essa aqui é a grande realidade. Poucas pessoas estão, na verdade, seguindo a palavra de Deus. A palavra de Deus não é um objeto decorativo, não é um quadro caro que está lá no museu para você ter que pagar a entrada, chegar lá e falar é só bonita. Não, Bíblia Sagrada é objeto de olhar e falar, eu vou fazer isso daí, isso aí é a palavra de Deus, então eu vou fazer exatamente dessa maneira, é dessa maneira que eu vou agir. Bíblia Sagrada é para isso. Mas aqui está o resultado da vida de muita gente, de muitos casamentos, de muitas amizades, de muitos relacionamentos de uma maneira geral. Versículo de número 15, vê se não é. Não sou eu que estou falando, não. Aliás, quem está falando sou eu, mas eu estou lendo algo que não é meu. Não fui eu que escrevi, não fui eu que pensei. Isso aqui é coisa de Deus. Versículo 15, mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, olha a expressão que a Bíblia ela traz. É até uma expressão cotidiana, né? Tem gente que vive se mordendo, se devorando. A Bíblia aqui está super contemporânea nessa tradução aqui, impressionante isso. Mas se vocês ficam se mordendo e devorando, o que é se morder e se devorar? É um sobre o outro, é um querendo pisar sobre o outro, é um querendo mostrar que pode mais do que o outro, é um querendo dizer eu tenho mais argumento que você. É um falando para o outro, quem manda sou eu. Sabe aquele ditado? Quem manda obedece, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é assim, não funciona. A nossa relação no cristianismo não é dessa maneira, entendeu? E é exatamente dessa maneira que a gente tem que manobrar a nossa vida, olhando para a palavra de Deus. Se vocês ficam se mordendo e se devorando uns aos outros, tenham cuidado. Olha a Bíblia dizendo o resultado, para que vocês não sejam mutuamente destruídos. Porque é exatamente o que eu acabei de dizer. Ninguém que está vencendo com arrogância está tornando aquele ambiente saudável. Então, já que o ambiente não é saudável, mas tem alguém ali que está ganhando porque tem poder, e tem poder de liberdade para fazer o que bem entender, na verdade está todo mundo se perdendo. Todo mundo se perdendo. E o ambiente fica ruim e todos são mutuamente destruídos. Não tem casamento que sobreviva com arrogância, com truculência, com capacidade de ser maior do que o outro, quando na verdade precisa haver um nivelamento. E nivelamento é interessante dentro de um casamento por causa do quê? Por causa do amor. Está aqui, a Bíblia está dizendo, é por causa do amor que precisa haver esse nivelamento e às vezes até esse rebaixamento. É tratar o outro como se fosse o seu senhor. Você nunca vai desrespeitar o seu senhor. Você nunca vai dizer coisas que você até está pensando. Você vai fazer filtro, porque não é tudo que você está pensando aí na sua cabeça, você tem que dizer para o outro também. Isso daí não é autenticidade, isso daí é uma falta de educação, isso é uma falta de tempero, uma falta de Deus dentro do coração. Então, esse texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 13 a 15, foram só 2 ou 3 versículos. Olha quanta coisa saiu disso daqui. A liberdade que Cristo nos dá é limitada pelo amor. Cuidado, não faça ao outro o que você não gostaria que fizesse com você.
oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nosso Deus e Pai poderoso, nós te agradecemos pela orientação. E graças a Deus que a orientação, ela não vem de encontro àquilo que eu quero ouvir. Muito pelo contrário, ela vem de encontro àquilo que eu preciso ouvir para ser melhor. E o Senhor não tem o desejo de que nós sejamos melhores 100% em uma única ministração. O interesse do Senhor é que a gente melhore paulatinamente, 1% por dia, já está ótimo. E quando a gente menos esperar, a gente é um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor filho, um melhor amigo, enfim. Dentro dos relacionamentos, nós vamos ficando cada dia melhores. Obrigado, porque eu sei que a sua palavra nos comunicou hoje capacidade de nós compreendermos a vida diferente, de nós enxergarmos diferente, de nós entendermos que se quem se relaciona com a gente for uma espécie de senhor, a gente sempre vai tratar bem. Por isso o exercício proposto aqui na sua palavra: considerem-se servos uns dos outros. Obrigado, Senhor, porque é exatamente o que eu vou fazer. Não valeria de nada, meu Pai, eu pregar essa palavra, eu aqui ter me esforçado para entregá-la, porque afinal não foi uma palavra simples. Eu entendo que não foi uma palavra simples de empregar, talvez não esteja sendo uma palavra simples de entender, mas eu quero praticar, quero fazer isso agora. E hoje, meu Deus, eu proponho diminuir o meu tom de voz e olhar cada pessoa que eu encontrar pelo caminho como se fosse uma espécie de senhor meu. Vou tratar com respeito, vou dar bom dia, vou dar boa tarde, vou dar boa noite, vou dizer muito obrigado, vou dizer que trabalho lindo que você está fazendo, vou falar para minha esposa: você é tudo que eu tenho na minha vida, eu sou muito inferior a você, você é uma pessoa muito superior a mim, eu quero me submeter à sua inteligência, eu quero aqui me surpreender com a sua capacidade de administrar o lar. É isso que eu vou fazer, eu vou elogiar a minha senhora, o meu senhor, é isso que eu vou fazer hoje, porque a sua palavra está dizendo para assim ser feito, para que as relações sejam melhoradas e o ambiente não seja destruído. Aliás, a palavra está bem clara, Senhor. Eu acho que ela foi entregue a contento, sim. Então nos ajuda agora a ter forças para praticar. É só disso que eu preciso, ter forças para praticar, muita vontade para praticar e humildade para me converter diante dela. Eu quero lhe apresentar todas as pessoas que estão passando por dificuldades agora, que estão descompensadas, desequilibradas emocionalmente, psicologicamente, porque, meu Deus, uma pessoa para não estar bem é porque problemas foram vividos na vida dela. Cura os nossos traumas, cura, Senhor, esses traços malignos de coisas que um dia aconteceram na nossa vida e não nos deixa ser aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Então nos ajuda a vencer o pior adversário, que talvez não é nem o diabo, somos nós mesmos. Deus, em nome de Jesus, todas essas coisas eu te peço e desde já eu as agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Obrigado pelo carinho da audiência. Obrigado mesmo, viu? Que Deus possa te abençoar ricamente. Graças a Deus, né? Mais uma orientação que vem da parte do Senhor. E agora é importante que você saiba, não adianta ouvir milhares de vezes uma palavra. Sei que você vem constantemente aqui na Rádio Gospel Capital, mas eu quero te dar uma orientação.
Coloque em prática o que você tem ouvido. O que é mais importante, o que é mais eficaz, pastor? Ouvir milhares de mensagens e não pôr nenhuma em prática? Ou ouvir uma ou duas e falar, eu vou fazer esse negócio aí? O que é mais importante para você ler a Bíblia inteira, como muita gente faz, e é bonito fazer isso, mas não vivê-la? Ou você ter conhecimento de 2 ou 3 textos e falar, eu vou praticar esse negócio aqui? Não vou nem responder, né? Você já sabe qual que é a resposta mais adequada. Viva melhor nos seus dias. Olhe para a palavra de Deus, deixa ela ser o seu governador, a sua governadora. Está muito agitado, está muito agitada. Deixa a palavra de Deus tranquilizar a sua alma. Isso, descanse, sente sobre uma cadeira, feche os seus olhos, respire com tranquilidade o ar. Isso, não deixe os problemas te consumirem e diminuir você no sentido de você ser uma pessoa menos do que você deveria ser. Deus sonhou com você, agora você precisa deixar que a palavra do Senhor faça os resultados, e ela tem poder para fazer isso, meu amigo e minha amiga. Deixa a humildade entrar dentro de você agora. Isso, tranquiliza, baixa o tom de voz. Isso, já faça um planejamento agora de como você vai ser a partir dessa palavra. Se Deus não te mudar, minha amiga, não vai ser a outra amiga que vai mudar você. É a palavra de Deus, ela tem esse potencial. Esposa, planeje esperar o seu esposo hoje, promova-lhe surpresas. E você, meu amigo, de palavra tão truculenta, surpreenda hoje a sua família, falando baixinho, sendo delicado. Traga presente se você puder. Deixe as pessoas notarem a presença de Deus dentro de você. Ele está aí dentro de você. Deixe as pessoas notarem. A vida vai ficar mais leve, os ambientes estarão abençoados. Pode crer, é a palavra de Deus. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que está no Brasil, manda mensagem para mim. Você que está fora também, o WhatsApp da rádio é o 11 96767 3553. Sempre peço a tua ajuda porque é necessário pedir a tua ajuda. Eu preciso demais de você. Se cada um fizer só um pouquinho, ninguém sozinho vai precisar fazer tudo. Se você me ajudar, eu não preciso fazer tudo sozinho. Mas se a gente fracionar isso, a gente dá conta. Você conhece o projeto Paz para Todos? Preste atenção. Ouça agora a entrevista do pastor Luciano Achila, explicando sobre o projeto Paz para Todos. Pastor, conta pra gente o que é o projeto Paz para Todos. É uma ação espiritual que visa levar através da palavra de Deus conforto espiritual a todas as pessoas. Mas quando falamos de paz, além da mensagem bíblica, é claro, o projeto também é uma ação social que atende os mais carentes com ajuda de alimentos e outros recursos. Ah, entendi. E como é que os ouvintes podem cooperar com esse nobre projeto, pastor? Muito fácil. Basta mandar no WhatsApp 11 96767 3553 a frase Projeto Paz para Todos. E eu mesmo explicarei o que é preciso. Nossa, muito simples mesmo, né? Então você que deseja fazer parte desse projeto, faça como o pastor disse. Mande a frase Paz para Todos no WhatsApp aqui da Rádio Gospel Capital. Anote o número 11 96767 3553. 11 96767 3553. Projeto Paz para Todos. Participe você também.